Bonjour, pessoal. Vamos responder aqui, elaborar, digamos, o pensamento e o questionamento de algo que sempre vem, e eu percebo que isso é uma pergunta, principalmente no curso de base, que é o curso de promessa natal, que aprende a interpretar o mapa, tá, do início ao fim, respeitando todo o fundamento astrológico, tá. Vamos lá, sexo é assunto de casa 8? Eu aposto que você já ouviu que a gente olha a questão do sexo pela casa 8, tá. Só que vamos voltar um pouquinho, o que é o sexo per se, né. Sexo é prazeroso, tá, deveria ser pelo menos, né. Sexo não deveria ser um assunto tabu, mas por mais que a gente avance, digamos, num pensamento social, sexo ainda continua sendo um tabu. Então, o ato por si, né, o prazer do ato sexual, um sexo saudável, né, um sexo que traz este prazer, é um assunto venusiano, é um assunto de casa 5, tanto que a gente tem também o sexo para a procriação, certo? Ali a gente tem a casa dos filhos, tá? Então, quando a gente fala de sexo no geral, é um assunto de casa 5 e Vênus, tá? Porque tem aquela coisa do prazer, tem aquela coisa do toque, do que eu gosto, do que eu não gosto, tá certo? Agora, nós temos uma interpretação de sexo de casa 8 quando o sexo é um tabu. E, infelizmente, ainda é, por incrível que pareça, estamos no século XXI e ainda é tabu. Ai, não, nem imagina, estou super, né, super liberta dos conceitos e das imposições sociais. Tá nada. Tá nada, tá. E a gente vai vendo, eu acho muito interessante, né, de observar essa questão da polaridade que a gente aprende na astrologia, né. Quando a gente está em polaridades, assim, e agora a gente está umas polaridades extremas, né, em vários setores, a gente tá no caminho. O caminho certo é sempre o caminho do meio. Então quando você tem um excesso de pudor: "Oh, meu Deus, eu não vejo, meu Deus, o que é aquilo?", tá no caminho certo. Quando você tem um excesso, de exposição, né, uma necessidade de exposição como a gente tem hoje também, que vem também muito, né, com redes sociais, existe uma questão muito, eh, de autoafirmação através da questão do sexo, né, se a gente for parar para pensar. Então nunca a gente está no caminho do meio, né, na questão saudável, isso em termos bem gerais, tá. Então quando alguém vem com uma pergunta que envolve isso, por exemplo, num atendimento, eu, como astróloga, tenho que entender qual é o cunho da pergunta. E é por isso que no curso de promessa natal eu sempre bato na questão do método, assim, qual é o teu objetivo de leitura? Entenda a pergunta, saiba o que você quer responder, porque senão você nunca vai achar a resposta. Às vezes a pergunta, ela tem, o cunho, por exemplo, sexual, mas ela vem de um tabu da própria pessoa. Às vezes das coisas que a gente experienciou, todo mundo tem, né, dependendo do até da convivência, de como foi criado, de como foi educado, né, questão religiosa, tá. Ou até a pessoa que não teve tudo isso, mas teve de repente um convívio, né, numa juventude ali, a gente sabe, né, quando os hormônios batem, tá. Então, às vezes as perguntas elas são muito complexas e a gente tem que decupar. Então, assim, sexo é um assunto de casa 8? Sexo por prazer saudável, não. É um assunto de casa 5. Mas sexo pode se tornar um assunto de casa 8? Com certeza. E muitas pessoas têm tabus ainda, né. E enquanto sociedade, por exemplo, eu sou uma pessoa que tem 45 anos. Eu lembro que teve uma escola, quando eu era jovem, que queria colocar o Nome da Rosa, que é um filme incrível. Não deixaram. Então tem muitas coisas ainda que, nossa, meu Deus, tem vídeos que são educativos, por exemplo, que em procriação com com animais que não aparece, né, é uma coisa meio romantizada ali, né. E na realidade o sexo per se animal, e claro, né, na natureza, tem a questão da procriação da espécie. Então tem os 2 lados. Neme, agora outra questão, sexo é um assunto de Marte? Vai lá na base, se você já fez curso de promessa natal, vai entender o conceito de Marte. Se você vê o sexo, que deveria ser algo prazeroso, como algo marciano, temos algo um pouco errado aí, né, tá. Então a gente tem que entender a natureza da pergunta para buscar a resposta.